resistência dos tijolos foram produzidos com auxílio de acadêmicos da Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Federal de Uberlândia. As pessoas produzem os tijolos para ser comercializado e a renda é revertido em prol das empreendedoras. E esse projeto, hoje nós temos a parceria com a UFO na avaliação da qualidade do tijolo ecológico. Olá, boa noite. Você anda esgotado, não aguenta mais ter que ir para o trabalho? Está constantemente ligado no piloto automático, sem energia, irritado, a ponto de não suportar mais nada? Esses são os principais sintomas da síndrome de burnout, cada vez mais comum. Ela atinge cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros, segundo a Associação Internacional de Gerenciamento do Estresse. Você vai saber tudo sobre essa síndrome, as profissões de risco, o diagnóstico e o tratamento. Tudo nesta edição do Jornal da UFO. Comigo no estúdio a psiquiatra Gabriela Scalia e a professora do Instituto de Psicologia da UFO, Áurea de Oliveira. O Jornal da UFO começa agora. Uma pane no sistema. Assim pode ser definida a chamada síndrome de burnout, considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença ocupacional. A exaustão causada pelo excesso de trabalho tem se tornado um dos principais problemas de muita gente. Vamos ver na reportagem a história de uma médica que passou por essa situação. Quem vê esse sorriso agora não imagina que há 4 anos Renata passou por um momento difícil na vida. De repente, assim, comecei a questionar as escolhas que eu tinha feito. Tudo, assim, parecia que estava errado, que não fazia mais sentido. Eu me sentia muito cansada, esgotada emocionalmente mesmo, né? A doença, ela provoca um desgaste emocional e físico muito grande, né? Até um dia que eu realmente desabei. Renata não sabia o que tinha, mas os sintomas indicavam uma síndrome. As muitas horas que passava no trabalho prejudicavam até a vida pessoal da oftalmologista. Todo aquele estresse que o trabalho excessivo e desgastante provocava em mim dificultou também que eu engravidasse. E não conseguir engravidar foi me deixando ainda mais depressiva, ainda mais angustiada, ansiosa, né? O que também contribuiu muito para que agravasse os sintomas, né? Pessoas com pressa o tempo todo, às vezes atrasadas para o trabalho, essa correria do dia a dia pode causar consequências. E uma pesquisa revela que 30% da população brasileira é diagnosticada com a síndrome de burnout. A síndrome de burnout é um nome pouco conhecido entre a população, mas que já tem levado muitos pacientes aos consultórios. Esse termo foi criado por um psicanalista nova-iorquino na década de 70 do século passado, que quer dizer de um esgotamento físico e emocional intenso, normalmente relacionado com condições de trabalho extenuantes, né? O indivíduo vai começar a apresentar irritabilidade, cansaço excessivo, um certo isolamento social, dores, tanto cefaleia quanto dores musculares generalizadas. O organismo do indivíduo vai começando a dar alguns sinais de que é preciso parar um pouquinho para cuidar do corpo, para cuidar da mente, para a prática de exercício, né? E os casos só aumentam. O especialista alerta que é preciso desligar das tarefas fora do horário de trabalho e se dedicar mais aos momentos de lazer. É preciso parar, diminuir o passo, organizar-se melhor no sentido da prática de exercício físico, da alimentação saudável, da meditação, da necessidade de meditação no dia a dia, do lazer e principalmente do convívio familiar, né? O quão isso está sendo esquecido atualmente, né? Está se preconizando muito mais o ambiente de trabalho, as conquistas profissionais e deixando esse ambiente familiar de lado.
Lembra da Renata? Pois é, ela fez o tratamento, teve a ajuda de especialistas e hoje se diz curada. O resultado desta cura foi o lançamento de 3 livros. E claro que ela tem um conselho para quem leva uma vida agitada. A gente tem que aprender a respeitar os nossos limites. Todo mundo tem um limite, cada pessoa é única, é individual, e a gente tem que aprender a respeitar a nossa essência. A gente tem que compreender que precisa descansar, fazer coisas que gosta, né? E ficar atento. Eu acho que é assim, se você, de repente, você achar que está trabalhando horas demais, que nada não está bom na sua vida, que você não está feliz, que você passa a maior parte do tempo infeliz, questionando as escolhas que você fez, que o seu trabalho é a razão disso tudo, pare para pensar e procure ajuda, porque às vezes é muito difícil a gente compreender que está doente. Para entender mais sobre essa síndrome, nós convidamos a professora de psicologia da UFO, Áurea de Oliveira, e a psiquiatra também graduada aqui na UFO, Gabriela Scalia. Para começar o nosso debate, nós vamos ouvir a pergunta do Gustavo, que é estudante de medicina aqui da UFO. Quais são os sintomas da síndrome de burnout? Gabriela, com você, quais os sintomas? Orley, geralmente você percebe uma exaustão emocional relacionada à síndrome e uma despersonalização, que a gente chama, né? Que seria o quê? Você já não conseguir se relacionar com um colega de trabalho, no ambiente de trabalho já começar a ter prejuízos no seu desempenho, como se aquilo que você estivesse fazendo ou com quem você estivesse se relacionando, isso fosse um objeto e perdesse as características humanas ali do relacionamento, as questões afetivas relacionadas a isso. Fora isso, né, além desse quadro de estresse crônico, com esses sintomas que eu citei, também há uma redução da percepção do desempenho e do desempenho, concretamente falando, dentro da atividade de trabalho. Isso é muito comum. Isso é na relação do trabalho, nas relações sociais, em família, tudo? Tudo, porque aí começa a ter impacto em todas as suas esferas, né, de ação e de comunicação. Algo que antes era restrito ao trabalho, de repente essa irritabilidade começa a invadir a sua casa, né? Você não tem mais paciência de estar com seu filho, com o cônjuge ou o que seja, começa a afetar os seus relacionamentos mais íntimos, a ponto de, eu já ouvi paciente dizendo, eu não estou me suportando, nem se eu estivesse sozinha eu queria ficar comigo, né? Se isso fosse possível. Então, chega num quadro de exaustão enorme nesse sentido. A gente poderia dizer que há uma falta absoluta de energia, uma perda total de vitalidade. Porque no final das contas, o burnout, que é esse queimar-se, né? Queimar-se por dentro, internamente, significa o que no final das contas? É pane geral, né? É pane, é no sentido de pânico quando o sistema deixa de funcionar. É como se houvesse uma bela sobrecarga, tá? E a pessoa sobrevive a essa sobrecarga durante um dado tempo. Só que no final das contas, né, existe esse prejuízo. Então, quando você está diante de uma situação muito difícil, que supera, né, a sua habilidade de resposta, você deveria responder a 5. Né? Você tem demanda para 10, vamos imaginar dessa forma. Então, você fica numa situação bastante delicada. Então, você começa a perder essa habilidade. E aí você fala, olha, como o depoimento daquela médica, né? Olha, eu questionava as minhas escolhas. Quer dizer, passo a questionar o meu desempenho. Esse desempenho é bom, realmente? Eu fiz a escolha certa, né? Então, assim, existe uma depreciação da pessoa. Né? Muito bom. Nós vamos agora à pergunta do Alisson, estudante de medicina aqui da UFO. Bom, eu gostaria de saber qual é a prevalência de síndrome de burnout nos estudantes, que estão sempre sob rotina de estresse, muito desgastados. Vai lá, Gabriela. Isso às vezes é variável, esse número, porque depende da população que você está estudando, né, Orley? Então, por exemplo, estudantes de enfermagem, o que se vê hoje é que existem prevalências aumentadas em alguns cursos e melhor, foi feito um estudo comparando tipos de currículos utilizados na faculdade e o impacto disso no aumento ou diminuição da prevalência de burnout em estudantes, por exemplo, de medicina, né?
Inclusive, outras coisas que foram sendo avaliadas foram qual é o perfil desse estudante e que tipo de perfil que tem um risco maior de desenvolver a síndrome. Não só fatores externos, como o currículo, a própria faculdade, etc., mas também nesse sentido. Hoje, não se tem um dado específico da UFO de síndrome de burnout em estudantes de medicina, né? O Ellison estava perguntando. Mas hoje a gente já tem dados falando que batem com o dado da população brasileira de 30%, de 20% a 30% de estudantes de medicina já com esse quadro. Burnout isolado, sem contar outras comorbidades, tipo depressão, ansiedade. Né? Áurea, o burnout pode ser confundido com o estresse ou é um estresse num grau maior? Existe uma confusão e uma discussão entre os estudiosos, né? Alguns teóricos vão dizer que estresse e burnout são similares. Outros vão fazer uma diferenciação entre isso, né? Entre os dois conceitos, né? E os autores, né? Como a Cristina Malach, por exemplo, que é uma estudiosa da área, ela vai dizer o seguinte: não, é uma resposta, tá, a um estresse crônico. É um aviso do corpo. Existe já, então, assim, uma escalada de estresse que vai levar a uma resposta. Então, o burnout, né, esse estado que, né, como já foi dito, inclui exaustão emocional, esse afastamento do outro e a baixa realização, já é uma resposta, né? Porque a pessoa, ela foi desenvolvendo essa síndrome ao longo do tempo. Ela conviveu com vários estressores. Então, a forma como essa pessoa lida com os estressores, ela tem um impacto, né? Porque na determinação do burnout, além de ter questões relativas ao trabalho, nós também temos aspectos pessoais, né? As pessoas reagem de forma diferenciada aos estressores, né? De forma mais ou menos adequada, né? Então, e você vai ter isso. Então, existe, né, o que prevalece, né, entre os autores é uma distinção. Então, seria uma resposta a fatores estressores. Só que no caso do burnout, a gente vai usar uma ênfase maior, pensando sempre no contexto de trabalho. Tá? A gente está falando disso, né? Não de um estresse qualquer, mas é um estresse que já avançou e passou por uma etapa, né, mais adiantada, vamos dizer assim. Medicamento resolve o burnout? Excelente pergunta, Ornei. Como a síndrome de burnout não é uma entidade reconhecida pelo DSM-5, que é o nosso manual de diagnósticos e estatísticos de doenças mentais, o tratamento medicamentoso, o foco dele seria as comorbidades. É muito comum, tem um estudo que foi feito que dentro de uma população estudada com síndrome de burnout, 90% tinham comórbidos, tinham depressão associada a burnout. Então, você vai fazer um tratamento antidepressivo, né, nos casos em que pacientes que apresentam. E nós sabemos hoje que o paciente que tem depressão, 70% dos pacientes que têm depressão, tem também ansiedade. E ansiedade entendendo como uma irritabilidade exacerbada, uma fatigabilidade, uma redução dessa energia. Bom, uma preocupação excessiva. Você vai focar no tratamento medicamentoso para essas comorbidades que é muito comum, né? Então, praticamente a rotina é você ter um paciente de burnout ou com depressão ou com ansiedade. Geralmente, você vai fazer o tratamento focado nisso. Você acredita, Áurea, que essa depressão provocada pelo burnout pode levar para consequências, diríamos, mais trágicas? Eu acredito que... Ou não tem nada a ver? Não, acho que... Olha, não tenho dados de estudos agora, eu vou fazer uma análise mais ampla. Eu acredito que sim, à medida que a pessoa perde a vitalidade, e ela com essa vitalidade, ela perde o que se chama qualidade de vida, ela perde em afetividade, né? Então, os relacionamentos, né, com essa ausência de afeto, pode levar, quer dizer, a um isolamento social intenso, né? E a pessoa vai perdendo o convívio social, então essa qualidade de vida, ela desaparece. Então, assim, eu não sei, né? Eu não tenho um dado disso tudo para te falar, mas uma colega que trabalha, por exemplo, na USP e trabalha com atendimento de estudantes. Então, lá é extremamente comum casos de depressão e, inclusive, casos de suicídios, né? E
entre alunos de medicina de uma forma especial, tá? Suicídio. Então, são casos extremos que a gente pode, né? É claro que não vamos atribuir somente as condições de estudo, de universidade, etc., né? Aí deve ter associado fatores familiares, né? Alguma característica pessoal. Mas a gente pode chegar à situação extrema. Então, vamos imaginar, a reversão de um quadro muito grave, eu acho que a Gabriela pode falar com mais pertinência, é uma coisa bastante delicada, porque à medida que você faz, o prejuízo é muito grande, a retomada de um estado anterior de saúde, ele vai demorar muito mais tempo e é provável que haja uma sequela, né, em função do tempo e do desgaste que essa pessoa teve. A gente volta já com o nosso debate. No dia 25 desse mês, a UFO, em parceria com a Fundação Amparo à Pesquisa do Estado de Minas, promove o primeiro Comunica Ciência, encontro mineiro de pesquisadores e jornalistas. As inscrições estão abertas e a Isabela Rodrigues tem os detalhes. O primeiro Comunica Ciência é aberto para jornalistas, estudantes de comunicação, pesquisadores e professores. Quem tem mais informações para a gente é a Ellen Borges, jornalista da Diretoria de Comunicação da UFO. Ellen, qual é a proposta desse evento? A proposta é refletir sobre divulgação científica e jornalismo científico. Por isso que nós queremos promover o diálogo entre jornalistas e pesquisadores. Vamos receber representantes do Portal de Notícias G1, da FAPEMIG, de universidades federais, como a Federal da Bahia e da UFMG. E lembrando que também vai ter um espaço para apresentação de trabalhos, né? E o pessoal que quer submeter alguma coisa precisa ficar atento ao prazo, não é isso? Isso, o prazo vai até o dia 5 de abril. Na página do evento tem um e-mail para o qual os resumos podem ser enviados, os resumos com até 3.000 caracteres. E nesses resumos nós queremos conhecer trabalhos de divulgação científica feitos por jornalistas, por estudantes, por pesquisadores, por profissionais de diversas áreas, mas que levam aí os resultados da ciência e os seus processos também até a sociedade. Obrigada pelas informações, Ellen. E para quem quiser participar do evento apenas como ouvinte, pode se inscrever até o dia 24 de abril pelo site que aparece aqui na tela. Isabela Rodrigues para o Jornal da UFO. Vamos para o intervalo rapidinho e na volta seguimos falando sobre síndrome de burnout. A Fazenda Água Limpa é a responsável pelo suco servido nos restaurantes universitários. Os pomares de maracujá, abacaxi, banana, acerola, manga, goiaba, laranja e limão, além de serem utilizados como unidades demonstrativas para aulas práticas da disciplina de fruticultura, abastecem a fábrica de polpas naturais de frutas, criada em 2002. Mensalmente, são fornecidos 15 mil quilos de polpa aos restaurantes da UFO. Além disso, a seção de lavouras tem produção de soja e feijão, inclusive experimental. Bom, antes de seguirmos com o debate, só um recado. Estão abertas até esta sexta-feira as inscrições para o UFO-MUN, organizado por estudantes da UFO e que simula reuniões internacionais seguindo o modelo da ONU. Os alunos vão se dividir em delegações e representar diferentes países para discutir questões relacionadas ao cenário internacional. O evento tem parceria com outras universidades, como a UNB, UFG e Faculdade de Campinas. O UFO-MUN acontece entre os dias 27 de abril e 1º de maio e a inscrição pode ser feita no site ufomun.com. A gente volta agora a falar do tema do nosso programa, que é o burnout. Vamos a mais uma pergunta de um aluno. Eu gostaria de saber como que, diante de uma carga horária tão extenuante, a faculdade poderia colaborar para que os casos de burnout se diminuíssem um pouco mais. Difícil, não é não? Vamos apertar a universidade agora, né? Uhum. Bom, até quero dizer que recentemente foi criado, dentro dos ambulatórios de psiquiatria da residência médica em psiquiatria,
o Núcleo de Bem-Estar Acadêmico, que é um ambulatório que atende estudantes da Faculdade de Medicina, não como surpresa, mas assim que o ambulatório abriu, houve uma demanda enorme, né, também de outros estudantes de outras faculdades, né, pedindo por esse tipo de auxílio, de assistência. Bom, pensando nisso, o que seria então importante como fator protetor que a universidade poderia predispor, né, para esse aluno? Os currículos, melhorar os currículos no sentido de não só de carga horária, mas também na forma do ensino, né? Bom, na minha época, além de ser extenuante, era algo assim muito maçante, né? As provas não necessariamente tinham uma didática que fazia com que o aluno impulsionasse o aluno a desejar conhecer, né? E era algo meio passivo, de entrega de conteúdos, né? E muita decoreba. Então, existem hoje alguns currículos de medicina. Eu falo de medicina, né, especialmente por ser a da minha área, mas que mostram que tem menores riscos para desenvolver burnout pela maneira como é feito. Outras coisas que também pode ser feito. Exercício físico, já é comprovado que o exercício físico diminui a incidência de burnout. Trabalho voluntário, interessante, foi feito entre os médicos, até o trabalho voluntário pode reduzir, a princípio você pensa, mas aí está aumentando a carga horária, né? Mas isso não é verdade. O trabalho voluntário, de maneira geral, seja ele qual for, pelo estudo que foi feito, reduz a carga também de burnout. Isso vale para o estudante de medicina, né? Bom, a Catiúcia também tem uma pergunta, vamos a ela. Eu gostaria de saber como pode ser feito o tratamento do burnout com diminuição ou sem o uso de medicação. Áurea. Bom, eu acho que a primeira coisa, né, é necessário fazer um diagnóstico diferencial para saber se é necessário o uso de medicação, né? Essa é uma questão que tem que ser avaliada. Agora, junto com isso, o que é importante é que essa pessoa, né, tenha um acompanhamento psicológico, porque mesmo com o uso da medicação, né, ela tem que refletir sobre o modo de vida dela, né, porque se é no ambiente acadêmico, né, ou se é no ambiente de uma empresa, uma instituição, né, se você é trabalhador, você tem que saber como é que está a sua vida, fazer uma avaliação geral para saber como você vai atacar este problema. Porque de repente você tem que aprender novos comportamentos, novos hábitos. Então, e sozinho pode ser muito complicado isso. A necessidade de um apoio de um profissional. Porque muitas das coisas que são feitas são tão automatizadas que a pessoa não tem essa clareza. Então, se ela tem que mudar de vida, o estilo de vida, né, de uma forma assim, ela precisa, né, ela pode precisar tanto de um apoio medicamentoso quanto um apoio terapêutico. Ô, Gabriela, tem como prevenir essa síndrome? Sim. É importante a gente pensar, se você pensar naquilo que aumenta a sua predisposição à síndrome e você evita esses fatores. E de um outro lado, né, se você sabe o que te protege disso, associando essas duas ações, você vai ter uma prevenção nesse sentido. Evitar o estresse prolongado, existe uma fantasia do estudante, às vezes até, não só do estudante de medicina, vários estudantes de várias outras faculdades. Quanto mais você estudar, se você não dormir, varar a noite estudando aquilo, né, você vai fixar melhor. E é totalmente contrário, porque a memória ela se fixa, né, no momento do sono. Você precisa do momento do sono para ter essa fixação de conteúdo. Então, há alguns hábitos, como a Áurea estava dizendo, que precisam ser revistos. O próprio exercício físico, uma alimentação balanceada, psicoterapia, né? Hoje em dia se tem evidência científica da terapia cognitivo-comportamental com forte impacto, né, na prevenção e também no tratamento do burnout. Então, de maneira geral, você precisa mudar hábitos, não só dentro da sua esfera acadêmica ou da esfera de trabalho. E quando eu falo de trabalho, nós estamos falando muito de estudantes, mas eu atendo, por exemplo, muitos pacientes atendentes de telemarketing.
Que é uma das profissões, né? Não sei se não. É uma tensão terrível, né? Isso, né? Que você quer ligar, você está com um problema, você vai descontar na primeira pessoa que atendeu o seu telefone, né? Então são pessoas que trabalham na área de frente, professores, enfermeiros, bombeiros, policiais. São pessoas que estão na área de frente lidando com o estresse de maneira aguda e logo tem mais risco de desenvolver burnout. Olha, tem gente que acha bonito falar, eu sou um workaholic, eu sou viciado em trabalho. No nosso mundo hoje, na área profissional, principalmente, a disputa no mercado de trabalho é uma coisa cruel. Né? Como é que se lida com essa situação no mundo atual? Olha, deu uma apertada agora, né? Porque as exigências do mundo do trabalho hoje é pressão constante, a rapidez, né? Que é exigida de qualquer organização. Ainda mais você pensar que o avanço tecnológico, né? Ele saiu do contexto de trabalho, ele entrou na casa das pessoas, né? Ele está no nosso celular, no nosso computador, em tempo integral. Então, a pessoa, quer dizer, é um grande trabalho, um grande desafio poder equilibrar essa exigência que vem de fora, tá? E você não se tornar, né, uma pessoa que é viciada em trabalho. Porque, vamos imaginar, qualquer exagero, né, para mais ou para menos, ele é complicado, né? Ele vai cair num aspecto patológico, né? Então, ser viciado em trabalho também é muito ruim, porque o ideal, né, é que uma pessoa, para ter uma vida saudável, é que ela tenha, por exemplo, os papéis equilibrados, né? Que você tenha em termos de família, de lazer, amizade, trabalho, né? Então, realmente, este é um desafio. Algumas empresas vão contratar pessoas que são realmente viciadas em trabalho, tá? Daquelas que vão trabalhar 12, 18 horas por dia e vão achar que está ótimo. E depois descarta. Tá, sim, o problema é que todo esse exagero de trabalho, vamos dizer, ele tem um custo, né? Então, ao longo do tempo, isso vai chegar uma hora que não vai ser mais possível manter esse ritmo. Então, o trabalhador pode vir a ser descartado, sim. Quando que a pessoa descobre que precisa buscar ajuda, Gabriela? Qualquer tipo de transtorno mental, Orley, a gente consegue medir isso pelos prejuízos que a pessoa tem. E geralmente a pessoa vai procurar um psicólogo ou um psiquiatra quando esse prejuízo bate com força na porta, né? Quando ele começa a ter problemas sérios de conflitos conjugais, conflitos familiares, o desempenho acadêmico, o desempenho do trabalho começa a cair, né? E aí ele se vê numa situação de risco, vão me mandar embora, ou então eu vou repetir de ano na faculdade. E aí, só quando esse prejuízo está bem iminente, é que geralmente as pessoas buscam por ajuda. Mas isso pode ser feito antes. A Aura estava dizendo, né, que a gente precisa revisar alguns hábitos. Assim que há a percepção de que aquela fadiga, aquele estresse crônico está causando sintomas como até mesmo insônia, alterações do apetite, redução de energia para atividades básicas, redução do prazer para aquilo que antes eu tinha prazer de ler, estudar, hoje em dia eu não consigo ler um livro que eu gosto, não consigo fazer. Antes eu corria no Parque Sabiá, adorava, hoje em dia eu não consigo levantar da cama. Então, aí os prejuízos se tornam mais palpáveis e a pessoa busca ajuda, mas o ideal é que isso fosse, inclusive, esse tipo de assistência fosse procurada antes de um quadro mais grave, para que a gente não precise lançar mão de recursos mais drásticos assim, né, no tratamento. A gente não pode deixar de citar aqui a tal da tecnologia desse problema todo. É o celular com os WhatsApp da vida, com o Facebook da vida, a pessoa fica ali naquela ânsia para responder, para perguntar, para brincar com o aparelho. Isso também influi nessa questão. A tecnologia tem ela é extremamente benéfica, né, quando bem utilizada. Então, quando você começa, por exemplo, a ter, inclusive em sala de aula, né, você tem problemas porque você está ali, o professor se entrega naquela atividade, né,
porque a gente não entra, né? Assim, vou lá, falo, faço, né? E estou indo embora. Então, tem um envolvimento do professor e você vê que os alunos estão envolvidos, né? Em atividades como celular. Então, tem um peso. Agora, a questão volto a dizer, a questão do exagero, né? Quando você tem que estar conectado 24 horas por dia, responder, você tem que dirigir falando ao celular. Tem gente que almoça respondendo o zap, né? Então, assim, é uma espécie assim, a privacidade deixa de ter, né? Já é um caminho para o burnout. Sabe, é um caminho que eu diria assim, uma espécie de isolamento, não sei se é isolamento social, que a pessoa vai dizer, estou em contato com centenas de pessoas, eu tenho, sei lá, 500 seguidores, tá? Então parece que eu tenho muitos amigos, né? Mas a questão é, qual é a qualidade destes amigos, dessas relações? Se hoje estiver doente, eu vou contar com quem? Quem vai aparecer para me dar socorro? Eu tenho 500 seguidores. Quais deles? Né? Ou um deles é capaz de me dar um apoio hoje? Né? Quer dizer, esse apoio, a questão do suporte social que é necessário, né? Que funciona como um amparo, é um mecanismo de proteção que a gente tem. Né? E suporte social, o quê? O apoio da família, dos amigos, pode ser desde a informação que você precisa, eu te passo essa informação, vamos imaginar também, eu preciso de um dinheiro hoje para resolver uma coisa emergencial, você está ali, eu preciso hoje de colo, de afeto. Né? Você tem esse afeto. Sabe que essa rede social, né? E hoje é algo que está começando a ser investigado com mais atenção, porque quais são os benefícios e os danos que serão causados? Né? Sem contar aquelas histórias, né? Os jogos que aparecem, tudo aquilo. Vamos fazer, tira esses extremos que a mídia dá destaque, tá? E pega só o custo disso na vida das pessoas, especialmente os jovens de hoje, né? Que na minha geração, na sua, na Gabriela talvez tenha mais presente, a questão, isso era mais distante, né? Agora não, você vê criança... faz parte da vida da pessoa. A criança já nasce, parece que ela já ganha um celular, né? Já vem incluso, né? Saiu da maternidade, ganha um para começar a brincar com os joguinhos. Então, tudo isso, né? Quer dizer, no sentido de gerar patologia, são os extremos, né? Que a gente não aprende, ainda estamos aprendendo a lidar com essa tecnologia. Muito bom. Confira a previsão do tempo para amanhã. Nesta quinta-feira, em Uberlândia, o sol aparece poucas vezes e a chuva deve cair a qualquer momento. As temperaturas ficam mais amenas, mínima de 16 e máxima de 27 graus. Em Ituiutaba também pode chover a qualquer hora, mas o calor predomina. Mínima de 20 graus e máxima de 32. Em Monte Carmelo, a sensação térmica continua a mesma e pancadas de chuva podem acontecer ao longo do dia. Mínima de 19 e máxima de 30 graus. Deve chover forte em Patos de Minas e o sol quase não aparece. As temperaturas variam entre 18 e 27 graus. A chuva deve cair ainda em Araxá a qualquer momento. A mínima prevista é de 18 e máxima de 29 graus. Bom, infelizmente chegamos ao fim de mais uma edição do nosso Jornal da UFO. Queremos agradecer muito a presença da professora Gabriela, da professora Áurea, aqui em nossos estúdios para o nosso Jornal da UFO de hoje. Muito obrigado pelas informações importantíssimas que vocês passaram sobre esse tema, o burnout. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite. Agradecemos. Boa noite. Amanhã vamos falar sobre meio ambiente. Você sabe onde jogar fora certos tipos de resíduos, como pilhas e baterias? Sabe qual o destino final desses produtos? Participe com a gente. Envie suas dúvidas para o nosso Facebook, TV Universitária de Uberlândia. Boa noite e até amanhã.